Fala aí pessoal, a gente está começando aqui mais uma aula. Hoje a gente vai falar sobre cilindros. Você já está vendo aí várias imagens na tela, porque eu quero comentar cada uma um pouquinho. Não vou escrever muita coisa, vou apenas estar explicando em cima das imagens. Então bora lá entender um pouquinho mais aí sobre os cilindros. Seguinte, você com certeza sabe, ou pelo menos poderia não fazer aí a correspondência com o nome exato, mas você já viu vários cilindros. Então eu coloquei aqui uma fotinha de uma latinha de refrigerante que ajuda aí vocês a entender o que é um cilindro. Então essa lata aqui de refrigerante, né, justamente lembra esse sólido geométrico. Ela tem a forma de um cilindro, mas aqui a gente vai estudar em mais detalhes. Então, do ponto de vista da geometria, do ponto de vista da matemática, qual que é a definição formal, como que é formado mesmo um cilindro? Bom, vamos lá, vamos tentar entender aqui a partir dessa nossa segunda figura aqui embaixo. Então aqui eu tenho dois planos, tá? Os nossos planos aqui que estão de cor laranja, que é o alfa e o beta. Esses dois planos aqui, eles são paralelos, ou seja, eles não têm nenhum ponto em comum. Então, o alfa é paralelo ao plano beta. No nosso plano alfa, eu tenho um círculo C, e nesse círculo C eu tenho marcado aqueles elementos básicos do círculo, né? O centro dele, que está ali o pontinho O, está aqui, né? Vou até sinalizar. O centro aqui com o ponto O, e o raio que está aqui representado com a letra R. Então, eu tenho esse círculo aí no meu plano alfa. Além disso, eu tenho também uma reta S. Essa reta S que está aqui, ó, ela está interceptando os planos beta e alfa. Então, ela é concorrente aí a esses dois planos. Então, esse é o nosso esquema. Isso é o que a gente tem aí de informação. Tá, mas e como é que eu chego em um cilindro? É bem simples. Basta eu fazer o seguinte: basta desenhar várias retas paralelas a essa reta S aqui. Eu aqui não estou com os instrumentos para fazer tudo certinho, então eu vou fazer só mais ou menos. Uma reta paralela à outra, elas estão no mesmo plano, né? E elas não têm nenhum ponto em comum. Então, se eu traçar aqui, eu vou tentar fazer mais ou menos assim, uma reta paralela àquela reta S, beleza? Só que além dela ser paralela à reta S, eu estou fazendo que ela também tenha um ponto dentro daquele meu círculo, que ela atravessa aquele meu círculo verde ali. Então você percebe que aqui, ó, ela vai estar cortando o círculo, né? Vai estar aqui cortando o círculo, furando aqui esse plano. E se eu continuar fazendo várias dessas retas, o que vai acontecer? Se eu ficar traçando aqui várias retas paralelas, todas essas retas, essa daqui ficou um pouquinho torta, todas essas retas paralelas são elas que vão formar o meu cilindro, tá? Então vou fazer aqui só mais algumas. Não está perfeito não, tá, gente? Eu não estou usando aqui os instrumentos necessários para fazer as retas realmente paralelas, para garantir isso. Opa, não era para apagar não. É só mesmo para exemplificar para vocês, tá? Então vocês vão percebendo que essa reunião aqui, ela começa a fazer o desenho do cilindro, que é o que a gente vai ter aqui na figura logo em seguida. Vamos só dar um jeitinho aqui, mais ou menos assim, né? Cortar essas pontas aqui, ó. Tá vendo? E aí, se eu reunir todos os pontos aqui de encontro entre a reta e o plano, né, que quando uma reta encontra um plano, ela forma um ponto, o que vai acontecer? Aqui em cima também vai formar um círculo. Então você acaba formando um cilindro, beleza? Eu acho que já dá assim para você perceber a semelhança que tem aí. E aí, se continuar reunindo cada vez mais, isso daqui vai ficar parecendo o círculo aqui dessa nossa imagem, ok? Então,
A partir daí a gente tem uma definiçãozinha um pouquinho mais formal do que é um cilindro, tá? Não quero me ater muito a essa definição assim tão formal aqui não, eu quero dar só uma passada geral nesse assunto de cilindros. Aí ainda com relação a isso, o que que nós temos também? Nós temos aqui alguns elementos do cilindro, tá? E você também pode perceber que esse cilindro que está desenhado aqui, tanto esse verde quanto esse azul aqui, eles são um pouquinho inclinados, né? Um pouquinho torto, diferente até mesmo da latinha de refrigerante, que eu falei que ela representa um exemplo do que poderia ser um cilindro, né? Não é exatamente um cilindro. Você percebe aqui, ó, tá vendo? Essas imperfeições aqui, mas só serve para a gente ilustrar. O que que acontece? O cilindro, quando ele é assim, tortinho, digamos, ele é chamado de cilindro oblíquo, tá? Então, esse daqui é um caso de um cilindro oblíquo, beleza? Ah, mas então tem um outro tipo de cilindro? Tem. Você tem aí o cilindro reto. O cilindro reto acontece quando a sua reta S, essa reta aqui que eu usei como referência, ela é concorrente, ela é perpendicular aos planos. Concorrente, isso daqui já é. Ela é perpendicular, ou seja, forma um ângulo reto. Isso é o que acontece nessa nossa última figura aqui, ó. Esse daqui é um cilindro reto, beleza? A gente vai falar mais dele já já. Vamos continuar aqui no oblíquo, que é o nosso cilindro aqui azul agora, que ele está destacado alguns elementos que vale para qualquer tipo de cilindro. A gente tem a base. E aí a gente já estudou prismas. Prisma também tem base. Só que lá no prisma, a base muda. Às vezes é uma, é uma figura de 4 lados, às vezes de 5, de 6 e por aí vai. O cilindro não. A base dele sempre é um círculo, tá? Então, cilindro ele tem uma certa semelhança com o prisma. Você pode ver que pela construção, porque o prisma são duas bases também, né? Tem toda uma parte que se liga aqui para conectar as bases. Só que o prisma ele tem diferentes bases e aí vai mudando sua forma. O cilindro não, as bases são sempre círculos. Isso até torna mais fácil estudar aí sobre o cilindro que não vai ter tantas variações. Então ele tem as duas bases, ele tem esse eixo aqui, e o eixo é o segmento que liga os dois centros, um de cada base. Tá? Então ligando aqui o centro da base que está no topo ao centro que está na base aqui embaixo, esse segmento aqui é o eixo do cilindro. Você também tem a altura do cilindro, tá? Lembrando sempre que a altura é o segmento perpendicular, então a altura ela sempre tem que formar um ângulo reto. Como esse cilindro ele é oblíquo, você repara que a altura aqui, ó, ela não é a mesma coisa que o eixo, ela é diferente. No cilindro reto não vai acontecer isso, a altura e o eixo vão ser iguais, tá? Elas vão coincidir. E você tem também a geratriz. A geratriz é um segmento que é formado quando você liga dois pontos quaisquer das circunferências das bases. Tá? Então, pegando um ponto aqui da base que está lá em cima, conectando com um ponto aqui da base que está embaixo, você tem aí uma das geratrizes do cilindro, ok? Então esses são aí alguns elementos importantes a serem destacados do cilindro. E o cilindro reto? O cilindro reto ele tem uma coisa a mais a ser dita, que o cilindro reto ele é considerado um sólido de revolução. O que que isso daqui significa, ser um sólido de revolução? Aqui é um pontinho, tá? Não é um acento, não. Significa que ele pode ser gerado através da revolução de você rodar
uma determinada figura plana. No caso, o cilindro, ele é formado a partir de você rodar um retângulo. Repara aqui na primeira imagem, né, que você tem esse retângulo aqui roxo. Na segunda imagem está indicando que eu vou girar ele em torno do próprio eixo. Esse retângulo ele é girado, ó, vocês estão vendo aqui pelo movimento. E conforme vai girando, olha como é que vai formando aqui várias geratrizes, né? E aí você dá a forma do cilindro reto. Então ele é chamado de sólido de revolução justamente por causa dessa característica. Você consegue formar ele a partir da revolução de uma figura plana em torno do próprio eixo. Beleza? Então isso daqui é só algumas coisinhas aí de definição formal com relação a cilindro. E aí o que a gente tem na prática? Na prática a gente pode calcular algumas outras coisas do cilindro, como por exemplo a sua área e o seu volume. E a gente vai ver isso logo na sequência. Começando então pela área da superfície do cilindro. Bom, estou colocando aqui o cilindro reto. A gente vai trabalhar por enquanto só com o cilindro reto, tá? Ele montado e a sua planificação. Repara que a planificação do cilindro, ela é as duas bases, né? Que são dois círculos que estão conectadas aí através, ficam presas através de um retângulo. E o que é esse retângulo aqui? Se você cortar, né, essa lateral aqui e abrir, ela vai acabar gerando um retângulo. Eu até deixo aí como sugestão, sabe o que você pode fazer? Pega uma latinha aí qualquer, enrola ela com uma folha de caderno, uma folha de ofício, não importa. Enrola ela, você percebe que quando você enrolar, você forma um cilindro. Desenrola e abre, está ali o retângulo. Então, a lateral de um cilindro, ela nada mais é do que um retângulo. E um retângulo com quais medidas? Bom, a altura desse retângulo já está destacada aqui, é h. E qual é o tamanho aqui, o comprimento desse retângulo? Bom, como você vai abrir, pensa comigo. Se está aqui, você vai abrir, então o retângulo vai pegar toda essa volta aqui, ó, e vai ficar em linha reta. Então, toda aquela volta ali ficou em linha reta. Essa volta aqui toda, né, que está bem retinha, ela é o comprimento da circunferência. Lembra de comprimento da circunferência? Pois é, o comprimento da circunferência é dado pela fórmula 2πr. Então, o comprimento desse retângulo aqui também é 2πr. Isso significa que se você quer calcular a área da superfície do cilindro, o que você vai precisar fazer? Duas coisas. Calcular a área da base, que é a área de um círculo, e calcular a área lateral. Como é que você calcula a área da base? Se é um círculo, é só lembrar da fórmula do círculo, da área do círculo. A área do círculo é dada por π vezes o raio ao quadrado. E a área lateral é a área desse retângulo aqui. Então, vai ser esse comprimento, 2πr, né? 2 vezes π vezes o raio, vezes essa altura h. Então, você tem aí a área da base e a área lateral, ok? Como eu quero a área da superfície do cilindro, eu quero a área toda, basta você fazer o quê? A área total, deixa eu tentar melhorar aqui o espaço, a área total é só você somar a área da base com a área lateral, ok? Lembrando que são duas bases, né? Podem ter situações que você vai calcular que
uma lata que é aberta no topo, não tem nada no topo, e aí não vão ser duas bases, vai ser só uma base. Mas, no geral, o cilindro tem duas bases, então aqui você tem que multiplicar o resultado por 2, tá? Só para não esquecer aí esse detalhe, ok? Quando tiver as duas bases fechadinhas aí se precisar, então é duas vezes a área da base, como a gente vai fazer aqui agora no exemplo. Exemplo 1. Determinar a área total de um cilindro reto de altura medindo 5 centímetros e raio da base medindo 3 centímetros. Então vamos lá. Área total, vou começar pela área da base. A área da base, π vezes o raio ao quadrado. O raio desse cilindro aqui, da base desse cilindro, é 3. Então vai ficar π vezes 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, então 9π. Vou deixar para fazer qualquer substituição com π aqui no final, ok? Área lateral é 2 vezes π vezes o raio vezes a altura. Então, vou repetir aqui a fórmula. 2 vezes π vezes o raio vezes a altura. Então, 2π. Não estou trocando π ainda. O raio é 3 e a altura é 5. Então, aqui eu tenho 2 vezes 5, 10, vezes 3, 30π. Área total é só eu somar duas bases, né? Lembrando que eu falei aqui agora. Então, 2 vezes 19, 2 vezes 9, 18π, mais 30π. 18 mais 30, 48π. Então, deixei para trocar o π no final, que aí eu faço uma conta só agora. Aí depende, tá? Às vezes o problema é te dar já o valor do π, é que ele não deu. Eu vou colocar o valor padrão, 3,14. Então, 48 vezes 3,14, 150,72, está em centímetros, é a área, então centímetros quadrados. Está aí um exemplo de área da superfície do cilindro, ok? Vamos fazer mais um então para a gente encerrar bem o conteúdo de hoje. Exemplo 2. Qual deve ser o comprimento de um tubo de forma cilíndrica se a sua superfície total pode ser coberta com 43,7088 centímetros quadrados de plástico e o diâmetro de cada base tem 8 milímetros? Repare então que nesse problema ele não está pedindo a área, ele quer saber o comprimento do tubo. Tá? Então, um pouquinho diferente do exemplo 1. Ele quer saber o comprimento desse tubo e se a superfície ela pode ser coberta com tudo isso de plástico, significa que esse valor dado é a área total desse meu cilindro, tá? Então, já temos aí essa observação a fazer. Outra observação a fazer é que o diâmetro está dado em milímetros, enquanto que de novo ficou torto. Essa área aqui, ela está em centímetros. E o comprimento aqui também está em centímetros. Então, eu tenho que passar essa medida aqui para centímetro, tá? Eu só posso fazer cálculos com as grandezas na mesma unidade. Então, não posso fazer milímetro ali com centímetro. Eu tenho que fazer a conversão. Observações feitas. Vamos pensar o seguinte. Qual que é a área da base desse cilindro? Porque a área da base eu consigo calcular normal, porque eu sei o diâmetro. O meu problema é saber qual é o comprimento aqui, né? Isso daqui que eu não consigo calcular. Bom, a área da base, a gente já viu que é só calcular a área de um círculo.
é π vezes o raio ao quadrado. Então, a área da base vai ser igual o raio, ele está dando diâmetro. Lembre-se que diâmetro é o dobro do raio, é 2 vezes o raio. Então, se o diâmetro é 8, isso daqui é o dobro do raio. Então, o raio tem que ser 4, certo? Porque 2 vezes o raio é 8. Então, o raio, vou botar só raio R mesmo, ele é igual a 4. Então, aqui vai ficar π. Já vou trocar por 3,14, porque a gente está vendo que no final vai precisar de qualquer maneira. Então, o raio vai ser 4 ao quadrado. Beleza? Ah, não. Um detalhe aqui, ó. Já estava eu esquecendo. Eu dei o recado e eu estava esquecendo. Está em milímetro, né? A gente precisa converter. Vamos converter isso daqui antes de fazer a conta para não dar problema. Aí eu dando o recado e esquecendo eu mesmo do recado que eu dei. Então, aqui, ao invés de ser 8, vai ser 0,8, né? Porque 8 milímetros é igual a 0,8 centímetros. Só você ir dividir por 10. Então, o raio é 0,4. Então, aqui é 0,4 elevado ao quadrado. Beleza, agora sim. Fazendo aqui as contas, são números aqui tudo decimais, né? A gente pode pegar já na calculadora e fazer isso daqui de uma vez só. Isso daqui dá 0,5024, ok? Só para adiantar aí o nosso lado. Bom, tá bom, eu calculei a área da base, mas e daí? E daí que na área lateral, que é aonde me interessa, eu sei que a área lateral é 2πr vezes h. Esse h aqui é a altura do cilindro. Como esse cilindro está deitado aqui, vai ser esse comprimento x. Então, ao invés de usar a letra h, eu vou usar a letra x que ele colocou. Ok? E aí eu vou substituir 2 vezes 3,14 vezes o raio, que é 0,4 vezes o x. Só que eu não sei quanto que é a área lateral. E é por isso que eu fiz aqui, ó, a área da base. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o total que ele me deu, que o cilindro precisa para ser coberto de plástico, e desse total eu vou tirar essas partes aqui, ó, que não me interessam, que é uma base e a outra base que vai estar aqui escondida. Se eu tirar essas duas partes, o que acontece? Vai me sobrar apenas a lateral, ok? Então é isso que eu vou fazer aqui agora. Deixa eu ver se eu consigo arrastar isso daqui para cá, para ficar na ordem direitinho. Aí. Então eu vou pegar o tamanho total, 43,7088, menos a área da base. Lembrando que são duas bases, né? Então eu vou multiplicar esse resultado por 2, ok? Esse resultado aqui vezes 2 vai dar 1,0048. Fazendo aqui a nossa subtração, ó, 0,407,24. É bem simples, né? Não preciso nem daquele negocinho de pedir emprestado, nem nada. Então, a minha área lateral é esse valor aqui, né? Repetindo, por que é esse valor? Porque eu peguei tudo do cilindro, né, que é coberto pelo plástico, e desse valor total eu retirei as duas bases aqui que são cobertas com essa quantidade aqui de plástico. Então, se eu retirei as bases, me sobra justamente
toda a lateral, que são 42,7040 centímetros quadrados. E é esse valor que eu vou usar aqui agora. 42,70. Posso botar só o 4, né? Que esse zero, último zero aí não tem valor nenhum. Seguindo aqui, então, faço a multiplicação aqui, já posso fazer direto. 2 vezes 3,14 vezes 0,4 dá 2,512 vezes x. Esse número que está multiplicando vai vir para cá dividindo, né? Então, você vai ter 42,704, 704 dividido por 2,512. Esse daqui é o nosso resultado, é o nosso x. Essa divisão aqui dá 17 centímetros, tá? Então, é uma conta aí cheia de números decimais, e a gente poderia usar como recurso aí a calculadora para adiantar um pouquinho a nossa vida, beleza? Então, fizemos dois exemplos aí diferentes, tá? Um onde calculamos a área propriamente dita e outro que a gente não calculou a área, mas precisamos saber da ideia do cálculo da área para se chegar na medida que ele estava pedindo, ok? Então, eu vou ficando por aqui. Hoje foi bem longo, né? A gente está aí com quase meia hora. Fica faltando só falar do volume. Eu deixo para falar do volume na próxima aula. A gente já falou bastante de cilindro por hoje. Estudem, façam os exercícios, tirem suas dúvidas, deixem comentários. Se puder ajudar também, curtir esse vídeo, compartilhe aí com os outros colegas, com o pessoal, esse vídeo aí para ajudar todo mundo. Beleza? Bons estudos e até a próxima aula, gente.